Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. É a hora de quê? De andarmos com Deus, de termos um milagre, de aprendermos fé para que a nossa vida realmente seja uma bênção, um sucesso, etc. Este é um programa de fé que vai fazer com que você consiga acreditar naquilo que Deus diz, falar da mesma maneira que Deus fala e atingir os seus alvos. E aqui em rodapé você pode ver o site do Basta Crer, onde tem muitas informações, o Curiacos Editora, onde você pode ver os livros que estão disponíveis, e também o SOS, onde você pode telefonar, pedir ajuda ou marcar uma consulta pastoral para ser acompanhado se tiver um problema. Sempre pense no seguinte, que quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos dá a mão, nos agarra e nos muda. E essa é sempre a melhor coisa a fazer, andar com Deus. Se já anda com Deus, nunca para, mas se ainda não anda com Deus, volte-se para Deus. Procure a igreja mais perto de si e você vai ver que tudo vai mudar para melhor. E é o tema da música 2, tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão e tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Esta hora nós ouvimos testemunhos e o primeiro vem da Sandra Rocha, que é um testemunho acerca de finanças. Eu tenho a certeza que ao ouvir este testemunho você vai ter mais fé. Sabe, Deus não está apenas interessado em salvar-nos ou até curar-nos. Deus está interessado em ajudar você em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Vamos então ver o testemunho da Sandra. Olá, eu sou Catarina e hoje estamos na Igreja da Almada para falar com a Sandra e conhecer como, através de uma promessa de fé, Deus transformou a sua vida. Sandra, conte-nos a sua história. Então, sobre finanças. Eu sou a Sandra, da Igreja da Almada, e venho contar o meu testemunho sobre finanças. Neste caso, foi
pronto, eu gostava de subir no emprego, mas também a minha filha não estava com trabalho, não estava a trabalhar. E na nossa convenção de fé este ano, na altura em que o apóstolo estava a dizer que ia a fazer uma promessa de fé, e eu, por acaso, durante a semana eu não estava a ir, mas estava a assistir em casa, e por acaso até o nosso apóstolo estava a falar com o bispo Carmali, e o bispo Carmali estava a explicar como é que ia ser a promessa de fé. E eu senti logo no coração o valor para ofertar. E na primeira vez que eu ofertei na igreja, né, a minha filha, portanto foi no domingo, e a minha filha na segunda-feira foi a uma entrevista e recebeu uma chamada para uma outra entrevista. Saiu de uma entrevista e foi logo a correr para a outra, de qual está a trabalhar. Ou seja, alguém que já não tinha emprego há meses. Exatamente. No dia a seguir a ter feito a sua decisão, conseguiu logo uma oportunidade para um emprego. Verdade. Portanto, ela teve 9 meses a enviar currículos, chegava e fazia a entrevista, mas nunca tinham a chamado. É assim, ela não é da nossa igreja, mas ela é crente. E eu chegava a orar com ela, pronto, para Deus abrir-lhe uma porta, mas chegava ali e parava. Só que desta vez... Quando você tomou a decisão... Exatamente. Deus abriu portas, não só para mim, que eu também concorri a um emprego superior àquilo que queria, que era um alvo que eu tinha, como ela começou a trabalhar. Então é importante aqui primeiro explicar, antes de falarmos um bocadinho mais aqui da história da Sandra, é que a Sandra estava a falar da Convenção de Fé. A Convenção de Fé é um evento que nós costumamos ter na nossa igreja, na Igreja Maná, uma vez por ano, onde se reúne todos aqueles que são participantes da igreja, e todos os que quiserem vir são mais que convidados. Reúnem-se mundialmente na nossa quinta, no Tujal, onde é a sede internacional da Igreja Maná, para ter uma semana diferente, uma semana com muito a palavra de Deus, muita música, muito conhecimento, e acima de tudo é o começar do novo ano, um novo ano de conquistas, que é o caso da Sandra. E outro assunto que a Sandra estava a abordar é a promessa de fé. A promessa de fé, de facto, é algo que nós costumamos realizar na igreja, com base na Bíblia, onde Deus diz na sua palavra que aquilo que nós quisermos colher, aquilo que temos que semear. Então nós preparamos algo especial, uma promessa especial, algo que aos poucos vamos concretizando, é que Deus nos vai ajudando para um projeto especial. Neste caso, o seu projeto era o seu emprego, mas não só conseguiu no seu emprego, como também a sua filha. Verdade. E como é que agora, olhando para o resultado, era isso que tinha por mente que iria acontecer com a promessa de fé? Era a sua expectativa, ou Deus superou? Superou mais, porque primeiro eu fiquei na dúvida de qual é que eu havia de pedir primeiro, né? Qual é que eu ia fazer primeiro. Se o seu ou da sua filha. Exatamente. Mas Deus colocou em primeiro o meu, porque o dela, como já estava assim mais tempo, e eu pensei, bem, então o dela vai continuar, ainda é jovem, e esta oportunidade do meu emprego de subir nem sempre haverá. Então, é lógico que uma pessoa já não é assim tão jovem, que depois chega a uma altura que já não dá para ultrapassar para cima. Então vou aproveitar a oportunidade e fazer para mim. E porque também na altura da convenção estava a dizer, o nosso apóstolo estava a falar que iam fazer 5 meses, depois iam fazer uma pausa e iam fazer novamente 5 meses. E eu pensei, olha, desta vez eu faço para mim e depois faço para a minha filha na próxima. E Deus abençoou logo. Deus pensou de outra forma. Exatamente, foi logo. Não, vou-vos abençoar agora, e para a próxima suba um pouco mais a fasquia, para que Deus continue a abençoar. Não só a mim, mas a abençoar também a nossa igreja, para ir mais longe, para abrir novas igrejas, para levar missionários mais longe, para todos poderem ouvir a palavra de Deus, né, e serem salvos. É importante também referir esta parte que a Sandra estava a dizer, que no seu coração não estava só o seu ganho pessoal, mas também tinha referido que queria ajudar outras pessoas. E isso também é um ingrediente fundamental. É fundamental. Eu acho que no fundo nós fazermos a vontade de Deus faz com que Deus nos abençoe mais do que aquilo que a gente precisa.
Então qual é que é o conselho que gostaria de dar àqueles que estão a acompanhar o seu testemunho? Então, ouvirem sempre a voz de Deus e fazerem aquilo que Deus fala ao vosso coração. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que nós façamos. E depois tudo corre bem. É verdade. E Deus supera acima das expectativas. Supera. Que a gente pensa, a gente só olha assim, mas Deus vê lá mais à frente. É verdade. Muito obrigada, Sandra. Nada, obrigado eu. Maravilha, testemunho fantástico. Além de semear para colher, e não só Deus abençoa a irmã, que estava com medo da idade de poder ser ou não ser abençoada, né? Ultrapassar a sua fasquia financeira, mas também Deus ajudou a filha. E Deus é o mesmo para si como é para esta senhora. Deus é igual para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Então, de certeza que a esta hora você começa a pensar, puxa, se calhar Deus também me quer ajudar financeiramente. Quem sabe há muita gente que está a passar por problemas financeiros, até falta de emprego. Então, ouça a palavra de Deus. E vamos ouvir mais um testemunho. E agora tenho aqui assim a Isabel, que em conjunto com o Cláudio, não é? Sim. Vai contar também um testemunho financeiro. Vamos lá ouvir, então. Obrigado eu pelo convite. Vim de Angola, os meus pais são angolanos, cresci na igreja da Maná em Angola também. Vim para Portugal para jogar e estudar. Sim, jogava futebol na altura, agora já não. já não. Mas vim estudar e jogar. Eu penso que o meu micro já está. Então jogava futebol e deixou. Sim. E formou-se em quê? Formei-me em Direito. Em Direito. E quando o Cláudio veio de Angola, o que é que aconteceu a nível de igreja? Certo, quando eu vim para Angola, como eu cresci na igreja, os meus pais sempre educaram-me, levaram-me na igreja, mas era uma... eu costumava ir à igreja, mas muito por fruto da pressão dos pais, daquela educação mais rígida dos pais, estando cá em Portugal, com uma certa liberdade e estar a viver sozinho. Exato, então eu passei a ter mais tempo para fazer coisas que não ir sempre à igreja. Assim, eu fui levando, então, hoje não vou, amanhã não vou, e quando dei por mim, não ia à igreja já há algum tempo. Mas, a dada altura, eu participei em algumas praxes e isso, a dada altura, as praxes, as brincadeiras de recepção dos novos estudantes começaram a chocar com aquilo que eram os meus ideais. Apesar de eu não estar sempre na igreja, eu nunca esqueci quem eu era e qual era a educação que eu tive em casa. Sim, por isso é que a Bíblia diz para ensinar os meninos no seu caminho, que eles nunca se desviam. Exatamente. E então depois o Cláudio voltou para a igreja? Volto para a igreja, já tendo tomado a decisão de que não continuaria a compactuar com aquele estilo de vida de alguns estudantes, e para mim feriam com os meus princípios. Claro. Eu sempre deixei bem patente, apesar de ir na igreja, que eu era crente. Então, sempre que entrasse em choque, eu optava sempre para escolher aquilo que era a minha crença, que era o meu caminho com Deus. Então, foi isso que eu fiz. Decidi, então, procurar uma igreja Maná, e eu ia à faculdade. Lembro-me que eu ia a caminho da faculdade, e umas senhoras cantavam hinos da nossa igreja, e eu reconheci, eu perguntei de onde é que eram aqueles louvores. Elas disseram, nós frequentamos uma igreja, a Igreja Maná, se quiseres ir connosco, vamos um domingo, e assim. E foi isso que aconteceu. Eu passei então a frequentar a igreja de Alvalade, onde eu decidi fazer a caminhada por vontade própria, por decisão minha. Claro. Por saber que eu precisava estar a bem com Deus e sem ter aquela pressão dos pais. Foi mesmo uma decisão minha. E comecei então a servir, fiz a caminhada, e durante a caminhada Deus foi meu nosso amigo. Paralelamente foi tirando o seu curso de Direito. De Direito, exatamente. Eu costumo dizer que eu era estudante de Direito nos tempos livres, mas a tempo inteiro eu sou diácono da Igreja Maná. Da Igreja Maná. Exatamente. Então nos meus tempos livres eu fiz o curso de Direito. Então, mas entretanto arranjou emprego? Arranjei o emprego. Deus é nosso amigo. Para além do emprego, arranjei a atual esposa. Atual esposa. Sim, exatamente. Exato. Então começámos a criar
os planos, as ideias de como íamos fazer as coisas. Estabelecemos algumas metas, era concluir o curso e depois fazemos as devidas apresentações das famílias e tudo isso. Foi então que aconteceu. E neste percurso, depois nós temos decidido as datas e isso, nós começamos a interceder. Foi muito importante, nós decidimos começar a orar pelos nossos alvos e a semear... E a semear para os alvos. Para os nossos alvos, exatamente. Então foi o que nós fizemos. Começamos a orar, a interceder e a semear pelos nossos alvos. Eu acabo por ir então de férias para Angola. Vou de férias para Angola para conseguir organizar melhor as coisas com os meus pais, a apresentação das famílias. E durante a minha ida a Angola, o meu processo de renovação de passaporte estava em andamento. Como eu sou nacional angolano, eu poderia entrar com uma exceção, um documento que me permitia, mesmo com o documento, o passaporte caducado, entrar em Angola. E com a alternativa de levantar lá. Exatamente. Só que não aconteceu isso. Eu não consegui levantar o passaporte atempadamente. Então eu fiquei retido em Angola mais tempo do que o previsto, que eram as minhas férias devidamente estipuladas pela empresa. Exato. Quando eu consigo tratar toda a documentação, toda esta burocracia, volto para Portugal, fui surpreendido pelos recursos humanos da empresa com uma carta de despedimento a dizer que eu tive então faltas injustificadas, apesar de eu ter mantido o contacto via e-mail com a empresa, e eles deram-me então uma declaração de recomendação e um documento, uma carta que me permitia ir ao fundo de desemprego, exato. E só que eu concordei com a minha noiva, na altura, que eu não ia aceitar o fundo de desemprego porque não era o Estado que tinha que suprir as minhas necessidades. Eu sou um crente, eu sou filho de Deus. Eu não ia aceitar aquela ajuda do Estado e eu ia continuar a procurar então um emprego. E foi isso que aconteceu. Fui distribuindo alguns currículos, tive algumas respostas positivas, só que todas elas não me permitiam ir à igreja durante a semana e não me permitiam aos finais de semana ir também às reuniões, e eu então não aceitei. E o casamento quase a chegar. Casamento quase a chegar. Casamento quase a chegar, e eu, como futuro líder da família, começar a sentir aquele peso e não ter como dar resposta. Realmente foi uma situação que só Deus. Mas sempre confiava em Deus. Com certeza. Então, um domingo que antecedia a convenção de fé, a convenção já é festa anual da Igreja Maná, não é? Exatamente, toda a família se reúne no Tejal. Toda a família que se reúne no Tejal. Exatamente. Então, um irmão que habitualmente combinamos para estar a acampar, eu gosto de estar no acampamento durante a convenção, perguntou-me se este ano então eu não ia acampar, porque normalmente nós fazemos as inscrições com alguma antecedência. Vai acampar para o Tejal na altura da convenção, não é? Exatamente. Eu disse que não, porque estava a aguardar então respostas às vagas que me havia candidatado. Só que o irmão deve orar bem. O irmão disse-me que como é que tu vais faltar à convenção se é mesmo na igreja onde Deus te quer abençoar. Olha, dito e certo, aquela palavra fez-se luz. Eu senti no meu espírito que eu deveria esquecer de todas as preocupações que eu tinha, e eu decidi então servir somente a Deus. Eu vou acampar, mas era com um propósito diferente, que eu queria o tempo inteiro estar à disponibilidade de Deus para servir. Servir a Deus, ouvir a palavra. Ouvir a palavra, exatamente. Foi exatamente isto que eu fiz. Acampei, começou a convenção. Isto na terça-feira, já no segundo dia de convenção, na terça-feira, eu recebi 3 propostas de emprego. Eu escolhi a que me permitia servir, com um salário também bom, e na quarta-feira de manhã eu ia fazer a entrevista. E como eu estava acampado, eu não tinha as condições todas reunidas para fazer a entrevista. Eu tentei aceder ao convite da empresa pelo telemóvel, mas a rede no acampamento estava meio fraca. Então eu desloquei-me até à entrada do templo. Estava a decorrer o PDC e ia passar um irmão que também é da Alvalade, ele ia passar com o computador. Eu pedi o computador do irmão, o irmão emprestou-me o computador e depois eu perdi o som. Houve uma irmã que também emprestou os fones e eu então fiz a entrevista, mesmo à entrada do templo, durante o PDC. E ficou então acordado que na semana a seguir, ou seja, terminaria a convenção e a bênção já estava aí
havia espera. Terminou então a convenção, eu fiquei com um emprego, consegui organizar as coisas devidamente com a minha atual esposa, organizamos tudo e o meu testemunho, como inicialmente disse, é sobre a área financeira, mas nós semeamos, isso é verdade, mas eu sinto que o meu grande testemunho não foi quando nós semeamos, foi quando eu decidi servir a tempo inteiro a Deus, ou seja, eu decidi de coração colocar Deus em primeiro lugar e Deus realmente abençoou. O nosso casamento foi um tremendo milagre, tudo correu bem, sentiu-se a presença de Deus, tudo para a honra e glória do nosso Deus. E hoje os dois servem a Deus. Servimos a Deus, exatamente. Todos contentes e felizes Todos da vida, contentes. porque Deus é fiel. Já pensando nos nossos filhos também vão servir a Deus. É verdade. Já pode contar com os missionários. Já pode contar com os missionários. Sim, sim. Muito obrigada, gostei muito do seu testemunho. Obrigado pela oportunidade. Testemunho muito bonito e tremendo, cheio de segredos. Bem, o Cláudio pregou, não é? Quer dizer, é fantástico. Para quem nos está a ouvir, às vezes os nossos membros falam coisas, a palavra, não sei o quê, porque na igreja nós não apenas acreditamos que Deus salva. Deus quer abençoar-nos em todas as áreas da nossa vida, já neste tempo. E o segredo está em praticarmos a palavra de Deus, ouvirmos, aprendermos e depois fazermos. E como ele dizia, o Cláudio dizia muito bem, o grande segredo, acima da lei de semear, é pôr Deus em primeiro lugar. É verdade. Quando nós pomos a Ele em primeiro lugar, estamos a construir a nossa casa na rocha. Eu era engenheiro civil e sei o que é construir uma casa ou um prédio, não é? Tem que ter fundações até à rocha. Eu até fazia cálculos de pontos. Então, ainda mais importante isso é. E se a pessoa quiser ter uma vida feliz como deve ser, é andar com Deus. Pôr Ele sempre em primeiro lugar e tudo o resto nos será acrescentado. Vamos lá ouvir esta música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com tudo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Bem, com estes testemunhos tão fantásticos acerca de finanças, não há nada como falar de dinheiro e de finanças. E como há muita gente, a gente sabe, ouve falar nas notícias e não só, não é? Há muita gente que está a passar mal financeiramente. Até pessoas que perderam o emprego.
que não ganham o suficiente, porque o custo de vida aumentou, fala-se que a comida aumentou não sei quantas vezes. Enfim, a pergunta que se põe é: será que Deus está interessado na minha vida, na sua vida? Será que Deus se preocupa com a área financeira da sua vida, da sua família ou até da sua empresa? A boa notícia é que Deus, sim, preocupa-se. Deus pode e quer ajudá-lo. Então, o segredo está onde? É nós aprendermos as leis de Deus. Sim, porque não é como as pessoas que dizem assim: eu sigo a Deus à minha maneira. Não, você não pode seguir a Deus à sua maneira, porque à sua maneira não dá resultado. É a maneira dele. Não é você que diz a Deus o que é que ele vai fazer, é Deus, pelo contrário, que diz a si e diz a mim o que é que eu tenho que fazer. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, então ele ordena a bênção sobre tudo onde pomos as mãos. É isso mesmo. Ora bem, eu hoje escolhi uma lição que tem até um título muito apropriado para muita gente que está aí fora realmente em aflição na área financeira, que é como sair de uma crise financeira. O que é que Deus diz que devemos fazer se estivermos a passar por uma crise financeira? Bem, para isso vou contar uma história que vem em 1 de Reis 17, que fala de uma senhora viúva, que morava em Sarepta, que estava realmente muitíssimo mal. Vamos ver pela história que ela só tinha um bocado de farinha. Na altura não se comprava pão aí na padaria, a pessoa é que fazia o seu próprio pão, e um bocadinho de azeite para fazer o último pão para ela e a sua criança comer, e depois morriam à fome, não havia comida. Ou seja, a situação é desesperante. Será que Deus sabia da vida desta senhora? Sabia. Da mesma maneira que Deus sabe da sua vida. E por isso, o que é que Deus fez? Falou com o profeta, na altura o profeta era o Elias, e disse: Elias, vais a Sarepta, à casa da mulher viúva que lá está, e ela é que te vai sustentar. E logo aqui a gente fica a pensar: então, mas Deus não sabia que a mulher ia morrer à fome? Como é que Deus agora disse ao profeta: vai lá à casa que ela te vai dar de comer? Mas aqui está o segredo. É que Deus queria provocar um milagre na vida da mulher. Da mesma maneira que não é por acaso que você está a assistir este programa agora. É porque Deus quer provocar um milagre financeiro na sua vida. Então, o homem ouviu Deus falar isso, foi em obediência e chegou lá a Sarepta, aquela cidade, e encontrou a senhora e pediu-lhe água e pediu-lhe de comer. E a senhora disse: água eu tenho, mas de comer, olha, só tenho isto. Vou fazer o último pão, comer com o meu filho e vou morrer. E o profeta, homem de Deus, podia ter pensado: bem, se calhar enganei-me, se calhar Deus enganou-se, se calhar não ouvi bem. Mas um profeta é um homem que ouve Deus. E o que aconteceu ali foi que Deus logo de imediato lhe disse: diz à mulher que sim, que faça o pão, mas antes dela e o filho comer o pão, que dê a ti para seres tu a comer. Parece que já estou a ouvir pessoas dizer: está a ver, essa gente da igreja é mesmo maldosa. Coitada da velha, ia morrer à fome. E o profeta vai dizer a ela: não comas, dá primeiro a mim, depois se sobrar comes tu. Mas sabe uma coisa? O profeta disse à mulher: olha, faz isto que eu te estou a dizer, que é o que Deus me mandou, o recado de Deus. Faz o pão, mas dá primeiro para eu comer. Porque então verás que Deus vai multiplicar todos os dias a farinha e o azeite. E não faltará comida. E não é que ela acreditou. Porquê é que ela acreditou? Porque ela era uma mulher de Deus. Ela não entendeu, como nós muitas vezes, eu próprio que sou um pregador, não entendo tudo o que Deus diz, porque Deus não é do tamanho da nossa cabeça.
Deus é muitíssimo grande. E mesmo que Ele tentasse explicar, a gente nunca vai perceber tudo. Então o segredo é obedecer, por mais incrível que pareça. O que é que Deus estava a querer fazer? E aqui está o segredo. Estava a querer aplicar uma lei que o próprio Jesus falou, em Marcos 4, 26, em que Jesus explicou que tudo nos céus e na terra funciona de acordo com a lei de semear para colher. Então, veja bem, por que que Deus disse ao profeta, vai àquela casa que ela te vai dar de comer? Para obrigar a viúva a semear primeiro, para depois Deus multiplicar e dar-lhe de volta boa medida, recalcada, sacudida, conforme Jesus também diz. Jesus também ensinou, olha, dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. É a lei de semear para colher. Colherás boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que tu medires, é com essa que Deus te vai medir. Então, por que Deus fez isto? Porque Deus sabe a lei dele. E Deus sabia que Deus não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. E quando se trata de dinheiro, há muita gente que pensa, eu vou orar, vou chorar, vou pedir, vou fazer promessas a Deus. Nada disso dá resultado. Porque Deus não muda e a lei de Deus é, para eu ter dinheiro, tenho que semear primeiro. É por isso que a Bíblia fala, não é? Em várias partes, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que a lei de Deus acerca de finanças consiste em honrarmos a Deus com dízimos e ofertas, que são sementes financeiras. E depois já Deus diz assim, depois vais ver se eu não abro as janelas dos céus, não derramo sobre ti uma bênção tal, que dela vai advir a maior abastança. Foi o que Deus falou ao povo de Israel, no tempo de outro profeta chamado Malaquias, quando o povo estava na miséria, o povo estava escravizado, passava muita fome mesmo. Então clamaram a Deus e Deus disse ao Malaquias, vai lá falar ao povo e dá-lhe o meu recado. Olha, eles esqueceram-se da minha lei, vivem como as pessoas do mundo e por isso estão a sofrer as maldições que o mundo está a sofrer. Mas se eles quiserem sair dessa zona de maldição e entrar na zona da bênção, que é de Deus, eles têm que entrar nas leis de Deus. Diz-lhes que eles me honrem com os dízimos e ofertas, como faziam antigamente, e depois vão ver se eu não abro as janelas dos céus, não derramo sobre vós uma bênção tal, dela vai advir a maior abastança. Isto é tremendo. E quando você ouve estes testemunhos, como os dois, foi exatamente isso que estas pessoas fizeram. É exatamente isso que os nossos empresários fazem. É por isso mesmo que nós, na Igreja Maná, temos sucesso. Não é porque nós, pessoas, não é, somos melhores que as outras. Não, ninguém é melhor que o outro. Nem nós somos os campeões. Ninguém é o campeão. O campeão é só Deus. Mas nós aplicamos as leis de Deus. E como Deus não mente, não é homem para mentir, nós é que estamos habituados falam só mentiras e esquemas. Deus não. O que Deus promete, Ele sempre cumpre. Então, outra vez esta história maravilhosa desta senhora. Mesmo em tempo de crise, Deus nunca chega atrasado. E veja, porque normalmente a pessoa semeia e tem que dar tempo à semente de crescer, não é verdade? E pode demorar uma semana, um mês, seja o tempo que for, mas neste caso a senhora estava muito aflita. Ia comer o último pão. E Deus sabe todas as coisas. E quando Deus vê que a pessoa está nesta necessidade tremenda e não tem escapadela possível, Deus faz milagres instantâneos. Então, Deus, ao levar o profeta lá à casa da viúva, levou a viúva, não é, a semear primeiro para poder colher depois. E ela acreditou. Quando o profeta lhe diz, olha, faz o pão, o teu último pão, mas não o comas, dá para mim para eu comer, porque depois comes tu que vais ver que Deus te vai multiplicar todos os dias a farinha na panela e o azeite na botija. E ela acreditou, praticou, fez o que o profeta disse, a palavra, o recado de Deus, e Deus cumpriu. E ela não morreu à fome, antes todos os dias tinha pão e não morreu, viveu. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também.
E sabe, a minha recomendação agora, antes até de orar por si, é o seguinte: se ainda não anda com Deus, volte-se para Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos a não ser por Jesus Cristo. Segundo, ao vir à igreja, peça o aconselhamento pastoral. O nosso pastor ou bispo vai acompanhá-lo o tempo que for necessário até você vencer. Vai lhe ensinar, vai orar por si até que você vença. E, em terceiro lugar, pratique esta lei. Você vai ver como Deus é verdadeiro e fiel. E se você disser assim, não, eu acredito, é isso que eu vou praticar, ore por mim na mesma. Então, estenda a sua mão sobre mim. Se possível até, toque no ecrã do computador ou da televisão para tipificar que eu vou orar e a unção de Deus, o poder de Deus vai entrar na sua vida financeira. E digam assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador. Eu acredito que Jesus é um Deus de milagres. Eu vou praticar a tua palavra. Vou-me voltar para ti, ó Deus, andar contigo, fazer aquilo que tu dizes, e por isso eu acredito, eu vou vencer. Amém. Agora oro eu por si. Eu ordeno a toda a força satânica que estiver em operação, todo o pacto de bruxaria, seja quebrado agora em nome de Jesus. E, ó Deus, eu te peço um milagre para todas as pessoas que estão nesta aflição, e desde já eu agradeço que um milagre vai acontecer na vida destas pessoas. Amém e amém. Aleluia. E agora há uma música que eu acho que vale a pena, que diz: olha para Jesus. Não atentes para aquilo que está a passar lá fora. Eu não estou a dizer que vamos fazer de conta que não há problemas financeiros. Há, e cada vez são mais graves. Mas estou-te aqui a dizer uma coisa, meu amigo. Deus é verdadeiro. E ser crente é viver à maneira de Deus, pelo sistema de Deus, que funciona. O sistema dos homens está visto. Hoje cada vez há mais vozes de pessoas que sabem o que dizem, economistas de renome que dizem que o capitalismo está falido, bancos a falirem, os governantes a usar os dinheiros indevidamente, a porem impostos tremendíssimos. A pessoa recebe verde, logo à partida fica com 55% tirado. E o resto é IVAs, é isto, aquilo, aquilo outro. É um peso tremendo. Faz-me lembrar os dias do Egito, da escravatura. Mas sabe uma coisa? Há pessoas, eu sei, que estão a alugar quartos, que foram a fazer uma barraca porque não têm onde mais morar, não têm dinheiro para morar e mesmo assim o governo vai e parte de tudo. Pessoas a morar na rua. Mas sabe uma coisa? Esta palavra da fé de Deus é verdadeira. Volte-se para Deus. Vá procurar a igreja Maná mais perto de si. Você vai ver que Jesus não vai desiludir. Vai tirá-lo desse buraco. Vai tirá-lo dessa situação lamentável. Eu sinto que há senhoras, mães solteiras, com bebés, que com vergonha não pedem ajuda. Vá à igreja Maná mais perto de si que a gente vai ajudá-lo. Porque você, não só, a gente vai ajudá-la com aquilo que nós pudermos, nossos membros são, claro, muito humanos, eles ajudam quem puder, só não ajudamos com comida, com dinheiro, se não pudermos, com aquilo que pudermos. Mas, acima de tudo, nós vamos dar a Jesus, e Ele é que vai tirar você dessa situação e dar-lhe dignidade e vitória. E, portanto, tire os olhos dos problemas, tire os olhos dessa desgraça que está lá fora e olhe para Jesus e vai ver que você vai vencer. Vamos lá ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar.
Deus de milagres não se limita à área financeira, mas também é um Deus que sara toda a sorte de enfermidades. E hoje já não tenho assim muito tempo para ensinar sobre esta área, porque a área principal de hoje era a área financeira, mas você que escreveu, você que telefonou a pedir ajuda, você que tem uma enfermidade, quem sabe até que não tem solução, você tem um ente querido que está com cancro, com tumor, com sida, seja qual que for, ouça bem, nada é impossível para Deus e nada é impossível também para quem crer. Dentro de poucos instantes eu vou orar por si. Mas sabe o que é que eu quero aconselhar você também? A ler este livro, Cura Divina, que ensina que a vontade de Deus é sempre curar. Ensina que temos que remover obstáculos como falta de perdão, andar nos caminhos da bruxaria por aí fora. E tem até testemunhos. Tem testemunhos incríveis de pessoas com miopia, pessoas que tomavam montes de comprimidos, deixaram os comprimidos, pessoas que ficaram com um rim parado e com fé Deus curou o rim, etc. E agora é a sua vez de orar. Estende o seu braço sobre mim e, se possível até, toque no ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus não só morreu para me salvar, mas também para me curar. Eu acredito que Jesus me vai curar hoje mesmo. Com fé, eu recebo o poder de Deus, a semente de cura divina. Amém e amém. E agora, sabe o que é que você deve fazer? Há outro livro que também é muito importante, está disponível, os nossos livros estão disponíveis nas igrejas, é no formato de papel, não é? Mas também no formato digital. Ponham lá aí o rodapé da Curiacos, como é que chama isso? Está aqui, curiacoseditora.com, onde você arranja os livros de forma digital e é na hora. Portanto, é muito, muito fácil em qualquer parte do mundo. E este livro ensina o que fazer depois de orar. Depois de orar, deve acreditar. A semente está a crescer. Eu já estou curado, quer eu acredite, quer não. Quer eu sinta, quer não. Quer eu veja, quer não. A semente está a crescer dia e noite. E neste livro eu até digo que às vezes vêm pensamentos maus que só podem vir do diabo. Mas você vai vencer. Somente creia que Deus é o Deus maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. E agora, quero que você ouça uma música que fala de 4 coisas que Deus quer que você saiba. Vou falar da coisa mais importante de todas, que é da vida eterna. Esta vida são 2 dias. Para onde é que nós vamos? É para isso que esta música serve, para você ouvir bem o que é que Deus tem a falar para si. Vamos lá ouvir. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de mim, disse Jesus. Nem nos céus, nem na terra há outro nome pelo qual alguém pode ser salvo. Por isso, não é através de Budas, nem de santos, nem da Virgem Maria, mas só através de Jesus. E a todos quantos o receberem, estou a recitar versículos bíblicos, todos quantos o receberem, esses é que são feitos filhos de Deus. E chama-se, Jesus até disse, é nascer de novo. Eu não nasço de novo da barriga da minha mãe, mas é do meu espírito, eu sou um espírito. Quando alguém entrega a vida a Jesus,
Ele está a dizer assim: eu creio que Jesus morreu nas minhas vezes. Pagou o preço que eu devia pagar, foi ao inferno, que é uma prisão, onde eu devia parar. Como Ele é o meu substituto, eu não preciso de ir para o inferno, vou viver para sempre com Deus. Se é isso que você quer, baixe a sua cabeça e faça esta oração comigo. E digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, que morreu por nós, derramou o seu sangue para nos salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, sabe o que é que você deve fazer? Ler a Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, venha à igreja. Procure a igreja mandar mais perto de si. Comece a honrar a Deus. Não diga: Deus está em todo lugar e Ele que vem à minha casa. Deus não é empregado de ninguém. Ao honrarmos a Deus, vindo à casa de Deus, tudo muda para melhor. E depois comece a ter comunhão com as pessoas de fé e vai aprender a viver à maneira de Deus e tudo vai mudar para melhor. E agora quero falar para aqueles que já têm Jesus. E há uma música que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Quero exortar você, que é já crente, a evangelizar, a falar de Jesus aos seus amigos. Se você tem um vizinho, alguém que está a sofrer, não só ajude materialmente dentro das suas posses, mas dê-lhe o Jesus, que Ele sim vai, não é só dar o pão, mas vai dar tudo à vida da pessoa. E desde já eu me despeço com esta música: sirva a Deus, evangelize, fale desse Jesus maravilhoso. Tchau, tchau, até amanhã. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós.